Fala, meus amigos, beleza? Vim na área. Vamos lá para mais um vídeo de Cartola FC 2026. Vamos lá trazer as dicas para vocês montarem a base na rodada 15. Beleza, pessoal? Você que está assistindo aí pela primeira vez, tá? Já chega deixando o seu like, que ajuda bastante aqui nos nossos vídeos. E é claro, deixe o seu comentário com o seu time, com qualquer dúvida que você tiver para a rodada 15, que eu estarei respondendo a todos vocês. Beleza, pessoal? Vamos lá aqui, ó. Nosso time custa 141,90. A gente tem 141 cartoletas para poder montar. Acredito que dê para montar tranquilamente um time para essa rodada, dentro dos potenciais e dos confrontos dessa rodada, beleza? Vamos lá dar uma olhadinha nos confrontos da rodada. O primeiro, Coritiba e Internacional, jogo bem aberto. Se a gente pensar num lado de SG, eu escolheria um pouquinho mais ali para o lado do Coritiba, por se tratar de jogar em casa, mas eu acho que é um jogo aberto. Coritiba vai sair, vai ceder espaço. O Alejandro e o Bernabé no ataque, eles estão atacando demais. O XG deles tá bem alto, bem alto, bem alto. Bernabé, então, nem se fala. Então, eu acho que é um jogo de gols, tá? Mas ainda vejo um pouquinho de SG pro lado do Coritiba. Fluminense e Vitória, tá? Se der a lógica, Fluminense consegue esse SG, então bons nomes na parte defensiva dá para ser escalado, mas o time do Vitória é um time chato, é um time que vem dando trabalho, vem fazendo gols fora de casa, então eu acho que tudo pode acontecer nesse jogo e a gente também dá para escolher algumas peças nesse confronto. Bahia e Cruzeiro. Cara, eu acho que nesse confronto aqui pode rolar SG para os dois lados. Para os dois lados, tanto para o Bahia como para o Cruzeiro, mas é claro, por se tratar de jogar em casa, o Bahia corre um pouquinho na frente ali e pode pegar esse SG, mas também acho que é um jogo aberto, vai sair gol dos dois lados, beleza? Atlético, depois da grande vitória sobre o Cruzeiro, tá com agora sem Hulk de vez, né? O Scarpa também parece que tá saindo, né? Então acho que vai ser um time totalmente modificado para final do ano e para ano que vem. E pega o Botafogo, que é um dos times que mais tomaram gol nos últimos jogos. Então acho que é um jogo que também pode ser um jogo aberto. Pego também a questão do SG mais pro lado do time do Galo, por se tratar de jogar em casa. Mas eu acho que também rola jogo de gols aqui. Tem destaques dos dois lados para ser escalado. Remo e Palmeiras, jogo ótimo para SG do lado do Palmeiras. Palmeiras já conseguiu vários SG jogando fora de casa. Se eu não me engano, o último foi contra o Bragantino, se eu não me engano, tá? A gente pode até ver aqui, ó, rapidamente no escala 10, ó. Palmeiras, ó, 1-0 Bragantino na rodada 13 jogando fora de casa. Também pegou na rodada 11 contra o Corinthians. Beleza? Pegou aqui contra o São Paulo na rodada 8. Então é um time bem consistente na parte defensiva. Então eu acho que o Palmeiras contra o Remo, né, que é um time chato dentro de casa, mas diante dessa defesa que vem segurando, acredito que o Palmeiras possa segurar esse SG. E tem bons nomes para a gente poder escalar. Santos e Bragantino. Jogo também aberto, Santos atacando, cedendo muito espaço defensivamente. Acredito que pode ter gol dos dois lados, mas o lado do SG pro Santos, para mim, é um pouco melhor. E também a gente tem alguns nomes bons, como o Neymar, o Gabigol, o próprio Roleiser como fora da caixa. Aqui vem muito bem, pode ser um bom jogador para essa rodada, tá? No lado do time do Bragantino, a gente também tem o Pita, que está numa boa fase aí, que a gente pode, de repente, arriscar. Corinthians e São Paulo, clássico paulista, tudo pode acontecer, como eu falei na rodada passada. Todo mundo falou que o Flamengo ia amassar um monte de coisa. Eu falei, gente, é clássico. Tudo pode acontecer. O time que está muito mal, quando joga um clássico, normalmente tende a crescer. É a mesma coisa Cruzeiro e Galo. Todo mundo achou que o Cruzeiro ia amassar o Galo. O que aconteceu? O Galo amassou o Cruzeiro. Então, num clássico, tudo pode acontecer. Então, aqui no Corinthians e São Paulo, tem bons nomes, como. E acho que até o Garro sai na frente entre todos, o Bidu. E no lado do São Paulo, o Caleri e o Luciano, que estão numa fase excelente. Mirassol e Chapecoense. Para muitos, é o melhor SG da rodada. Agora, dá para confiar no SG do Mirassol? Acredito que não, né? Então, eu acho que não torna-se esse SG maravilhoso que todo mundo fala. Chapecoense fez gol no Fluminense no último jogo, né? Um golaço do Enio chutando de fora da área. Ninguém esperava, nem o Fábio esperava, né? Era um jogo claro, claro, claro para SG. A Chapecoense não fez praticamente nada. Fluminense resolveu achar que estava ganhando de goleada, começou a trabalhar a bola, tocar a bola para lá e para cá, como se estivesse ganhando de 3-4-0. Chapecoense foi lá
e empatou o jogo, um chutaço de fora da área. No entanto que 5 minutos depois, John Kennedy foi lá e virou. Então era questão de querer no time do Fluminense. E realmente o Fluminense baixou muita guarda, como aconteceu até agora na Libertadores, está ali por um fio de ser eliminado. Então o Fluminense está nessa fasezinha aí. Então você vê o Mirassol jogando em casa, tomou gol nas últimas 5 partidas. Tomou gol do Corinthians, tomou gol do Bahia, do Bragantino, do Coritiba e do Santos. Ah, mas é o Chapecoense, Evin. Acabei de explicar para vocês. Chapecoense acabou de fazer gol no Fluminense jogando fora de casa, tá? Mas não deixa de ser um baita de um SG. Eu acho que o Igor Formiga cabe tranquilamente nesse confronto. A gente tem bons nomes aqui no time do Mirassol. Gosto muito do Carlos Eduardo, tá? Muita coisa. Beleza desse Carlos Eduardo aqui. Mas o Igor Formiga tá numa fase melhor do que inclusive o Reinaldo, tá? Tem um confronto aqui bom pela frente, no lado direito, pegando o Bruno Pacheco apoiando, Marcinho, Jean Carlos, então acho que pode rolar alguns desarmes. Então é um bom nome para a rodada. Flamengo, Grêmio e Flamengo. Cara, o Flamengo joga daqui a pouco, precisa ali praticamente de um empate para se classificar na Libertadores. A princípio vai com esse time que está na tela, tá? E provavelmente no final de semana deve com força máxima também contra o Grêmio. E indo com força máxima dentro do que tem no elenco disponível, eu acho que o Flamengo consegue ganhar do Grêmio lá na Arena do Grêmio. Beleza? Com esse time aqui tá bem mesclado do Grêmio, tá com alguns jogadores de fora, como Arthur, Marlon e Nardoni, então perde muito defensivamente. Então eu acho que o Flamengo consegue a vitória sobre o Grêmio. Não sei se consegue o SG também, como eu sempre falo, não gosto do SG do Flamengo porque pontua muito baixo, mas eu acho que pode rolar um SG ou eu acho melhor ninguém ir com defensores do Flamengo nem do time do Grêmio. Se for, o Rossi de repente para defesas, ok? Vasco e Cap, jogo aberto, o time do Cap ofensivamente é um time chato pra caramba. Fora de casa não é isso tudo, como todo mundo sabe, mas é aqui, ó, 1 a 0 para o Palmeiras, tomou de 3 do Bahia, mas sempre tenta buscar esses golzinhos aí. E o Vasco é um time que toma gol jogando em casa. Tomou do São Paulo, tomou do Botafogo, tomou do Grêmio, tomou do Fluminense e tomou do Palmeiras. Então, acredito eu que seja um jogo aberto, um jogo de ambas marcam, mas a gente mesmo assim tem bons nomes essa rodada. Um nome que me agrada muito no Vasco, tirando aí do que tá todo mundo escalando, que é o André Gomes, é o Puma Rodrigues. Para mim, o potencial dele é enorme e eu falo para vocês que provavelmente eu vou escalar ele no meu time. Tem que saber, o PH, se eu não me engano, não joga, tá suspenso, então o Puma Rodrigues é um cara que joga os 90 minutos, então acredito que o Puma vai ter o tempo todo potencial ofensivo. Para quem não sabe, para quem não acompanha questões de estatística, o Puma Rodrigues é o lateral que tem o maior índice de XG e de XA, tá? Que é potencial de gol e potencial de assistência, principalmente jogando em casa. Então é um grande nome diante de um time que vai para cima, cede contra-ataque e, como eu sempre falo, se tiver gol do Vasco, vai ter gol de Puma Rodrigues, ok? Gol ou assistência de Puma Rodrigues ou participação de André Gomes. São os dois que eu escalaria do time do Vasco. E no time do Atlético Paranaense, o grande nome não joga, né? A princípio não vai jogar, tá? O tal de Ricardo Peixoto, que seria o Viveiros. Então, perde muito ofensivamente o time do Atlético Paranaense. Beleza? Então, fizemos a leitura de 10 jogos aqui rapidamente para vocês, ok? Vamos lá para a escalação, tá? No ataque, vamos de Pedro contra realmente o time do Grêmio. Flaco Lopes, eu acho que não pode ficar de fora, beleza? Posso até trazer para vocês aqui uma tela rapidamente, mostrando para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer para vocês aí rapidinho. A questão dos atacantes, para mim, importante para a rodada. Pera aí, só um momento. Minutagem, papapá, beleza. Pronto. Atacantes, deixa eu puxar para cá. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Não está aparecendo ainda porque eu puxei para a tela errada. Deixa eu puxar aqui para a tela correta aqui, tá? Aí vai aparecer legal. Pronto. Acho que agora apareceu. Apareceu. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, que é uma tendência muito forte, ó, atacante prováveis, tá?
Minutagem aqui, vou colocar que joguem até 65 minutos, beleza? Então a gente tem uma tendência muito alta para Flaco Lopes, Pedro, Canóbio, Alisson, Lucas Ronier, Coelho e André Luiz e o André Gomes, tá? E ainda tem o Carlos Vinícius aqui contra o Flamengo, né? Todo mundo sabe que ele tá na geladeira, né? Aí, ó. Tá na geladeira do Cartola, ninguém tá escalando ele aí, todo mundo pé da vida com ele, já não é a primeira vez, ó, que eu fiz a geladeira dele. Para quem não acompanha o meu Instagram, tá? De Cartola, acompanha lá, porque tem bastante coisa bacana, ó. Aqui ele já estava indo para geladeira também, ó. Cartoleiro maluco botou ele lá para geladeira, negativou quando todo mundo escalou, mas está com uma tendência muito boa de escalação, como vocês acabaram de ver. Tá com uma tendência muito forte de escalação. Acredito eu que seja por questões de tiro curto e tal, mas a gente tem muitos nomes importantes para a rodada. Eu, Sevim, vou estar com um do Palmeiras, um do Flamengo e um do Fluminense. A princípio eu vou com o Canóbio, tá? Meu reserva de luxo está em dúvida, tá? Que inclusive é o John Kennedy. Ou então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque o atacante do Vasco me agrada muito. Me agrada bastante. Cadê ele? André Gomes. Acho que não vai dar por causa da cartoleta. Ah, cadê o André Gomes? Tá bugado. Deixa eu ver aqui. André Gomes. Vamos por preço, Vasco. Aqui, ó, André Gomes. Agora tá explicado o motivo, tá? André Gomes e tem que ter um do Fluminense, tá? Pode ser o Canóbio, pode ser o John Kennedy. Até o momento eu vou com o Canóbio, beleza? E ele vai ser meu reserva de luxo, ok? Meio campo, não tem como essa rodada jogando em casa ali contra o Bragantino, um time que sai bastante, cede muito espaço naquele meio de campo ali. Então acredito que não tem como ficar de fora com o Neymar, tá? E eu acho que a rodada tá muito boa em termos de cartoleta, dá para vocês escalarem tranquilamente, tá? Meio campo, mais uma vez aqui, ó. Ó, posso até mostrar para vocês aqui, ó, cadê? Meio. Ó, olha como é que a tendência está muito forte para meio campos. Ó, olha a quantidade de meias bons para a rodada. Olha aqui, ó. Arias, Neymar, Savarino, Lúcio, Alan, Andrés Pereira, Hércules, Everton Ribeiro, Christian. Tá uma tendência muito forte de escalação. É aquela rodada chata para você escalar meio campo, que aí pede ali um 4-4-2 ou um 3-4-3, porque tem muita opção boa diante do que vem acontecendo nos últimos jogos. Sempre que eu trago para vocês aqui, ó, nos últimos 5 jogos, uma minutagem boa ali. Se eu botar dúvida aqui, eu acredito que até aumente, beleza? Mas a gente tem boas opções de meio campo. Então cabe a vocês escolherem se vocês vão aí com 4 meias, se vão com 5 meias até, se vocês quiserem. Tá? A princípio aqui no time do canal eu vou estar mantendo 3 meias. Então é Neymar, eu vou com Arias, tá? Vou com Arias. Deixa eu só pegar um negocinho aqui. Pera aí. Rapidamente. Tá? E o meio, meu terceiro meio é que vai estar complicado. Pela lógica do que eu já estudei e do que vem acontecendo, né? A gente sabe que o Danilo está numa fase monstruosa. A rodada passada ele terminou com média básica, joga fora de casa, então aumenta essa chance de média básica dele, tá? Eu vim, se não me engano, terceira ou quarta rodada que eu escalo o Danilo e ele me foi bem em todas. Só que nessa rodada eu tô com uma dúvida bem grande porque eu quero ter um do Fluminense. E pelo que o Vitória cede no lado direito, o Savarino realmente seria a melhor opção. O Lúcio Costa está vindo agora de lesão, de muito tempo, jogou agora no último jogo que empatou o Fluminense pela Libertadores, mas eu vou manter o Savarino aqui. Mas facilmente pode entrar o Danilo, pode entrar o Lúcio, tá? Tem um próprio Garro do Corinthians, o Carrascal jogando fora de casa, ele que deve ser o meio ofensivo, então dá para tranquilamente colocar o Carrascal. Beleza? No entanto que eu vou colocar ele aqui, inclusive, no meu reserva de luxo. Reserva de luxo, não. No meu reserva. Caso um dos três não joguem, o Carrascal entre. Beleza? Nas laterais, a gente tem excelentes opções de laterais. Posso mais novamente trazer para vocês aqui, ó. Laterais, ó. Opções fortes, ó. Matheus Bidu, Puma. Olha o que eu falei para vocês do Puma, tá vendo aqui? Ó, minutagem
de titular, Puma Rodrigues, 90 minutos. Beleza? Olha o Bernabei, olha o Luciano. Tem muito meia bom essa rodada. Média básica, Igor Vinícius, Escobar, Matheus Bidu, Capixaba, Igor Formiga, tá? XG, que eu falei para vocês, Luciano Juba e Puma. XA, Puma Rodrigues. Então, assim, vou com Matheus Bidu, beleza? E vou com Puma Rodrigues. Por mais que tenha aquele potencial. Ah, o Puma eu vou, tá? O Puma aqui, ó, eu vou com o Puma. De repente, para dar uma cercada, tá? Já sabendo que, apesar que eu não gosto dos laterais do Palmeiras e dos laterais do Fluminense, eu gosto até do Arana, mas do Arana caiu muito de produção. Quer ver, ó? Cadê, ó? Arana jogando em casa. Olha isso aqui. O único jogo que ele pontuou bem foi na rodada 6, 9.1, tá? 9.1. Então, assim, meio complicado, tá? De escalar. Aí você vai ver que, por exemplo, um Bernabé que ninguém tá cogitando escalar. Quer ver, ó? Joga fora de casa, cadê o Bernabé? Ó, Bernabé. Jogando fora de casa, 9.6, 15.7, ó. Nos últimos 4 jogos dele. Olha isso. Rodada 11, ó, 10, 11, 13, 14. Aqui, ó. 15, 9, 9 e 15. Então o Bernabé tem um potencial enorme, mas jogando em casa, Luciano Juba vem pontuando bem, ó, 10,5, 18, 13,5. Então, para dar uma equilibrada, eu vou pegar e vou colocar o Luciano Juba aqui. Não sei se a minha cartoleta vai dar, tá? Não sei. Se não der, a gente diminui ali para poder ver o que vai fazer, tá? Na zaga, vou com um zagueiro do Fluminense, que me agrada muito, gosto muito dele, que é o Ignácio. Beleza? Aqui dá pra gente colocar um zagueiro do Palmeiras, seria o Gustavo Gomes, mas eu acredito que não vai dar aqui pra gente poder fechar o time ideal, tá? O técnico, por exemplo, poderia ser o técnico do Fluminense, poderia ser o técnico do Palmeiras, mas eu vou colocar um técnico mais barato, que é o Rafael Ganás, pegando a Chapecoense, que aí sobra um pouquinho de cartoleta pra gente, ok? Goleiro. Ó, você viu que não dá para colocar esse de goleiro aqui. Eu queria muito ir com o Fábio, tá? Então o Fábio não vai dar. Então a gente vai ter que buscar aqui, de repente, um goleiro para defesa. Ó, goleiro do Bahia é excelente, mas eu não quero dobrar o Bahia, porque, como eu falei no início do vídeo, é jogo de gols, tá? Atlético, de repente o Everson dá, mas eu acho que ele é caro, tá? Ó, olha o goleiro do Coritiba, também é uma boa. Goleiro do Corinthians contra o São Paulo, mas é clássico, eu sempre falo, tudo pode acontecer. Jogando fora de casa, olha o Grêmio como é que favorece. Olha o Arcanjo. E olha o quanto o Fluminense cede, tá? Como eu falei, tô pensando o Everson não dá, Neto. Eu tô pensando em seriamente com o Carlos Miguel, então. Que aí o Palmeiras dá para dobrar tranquilamente. Então, montei um time equilibrado aqui com vocês. Jaci é um dos melhores jogadores zagueiros para média básica. Na lateral, Luan Cândido está numa fase muito boa, ok? Deixa eu ver se tem um outro melhor dentro do que eu fiz nos meus estudos aqui. Tem o Arthur do Palmeiras, que de repente nesse potencial de SG. E no gol, com toda certeza, o Léo Vieira, tá? Aqui, ó. Realmente bugou lá o escala 10. Ó, escala 10 saiu fora do ar, tá? Então, pessoal, esse aí é o nosso time. Um time que custou 141 cartoletas. O time está bem equilibrado, tá? E aproveitando aqui rapidamente, antes de falar do capitão, convido vocês a participarem do nosso projeto, até fechar aqui o escala 10, tá? Do plano Cvim, tá extremamente barato, tá? Para vocês ficarem com a gente até dezembro no Cartola, recebendo muita informação. Lá eu trago para vocês um time de jogadores diferenciados para vocês tirarem pontos. Tá acontecendo isso. Na rodada passada a galera chegou a 90, 100 pontos lá com 2, 3 jogadores que fizeram a diferença. Tá? Aí vocês saem um pouco dessa lógica que muita gente está escalando, tá? E que realmente tem potencial, mas nem sempre que tem muito potencial dá certo. Então você tem que ter uma outra página. Para quê? Para vocês escolherem um ou dois jogadores diferenciais na rodada para vocês subirem na liga de vocês.
Ok? Então, ó, só vocês virem aqui no nosso Instagram, vocês podem ver que é um Instagram bem bacana, bem animado aí pra galera. Hoje eu vou postar bastante coisa a respeito da rodada, mas vocês vão rir pra caramba aí com o nosso Instagram de Cartola, que a galera gosta bastante, né? O engajamento tá bem alto nesse ponto aí. Eu que tenho pouco tempo de criar as caricaturas aqui para poder brincar com vocês, beleza? É só vocês virem aqui, ó, Last Link. Quando vocês clicarem, vai trazer vocês para essa página aqui. E vocês podem comprar no cartão de crédito, parcelar em 12 vezes, tá? É R$ 69,90 o valor à vista, ou pode parcelar nessa brincadeira aqui, ó, que sai muito barato para todo mundo, tá? Ou então, como eu falei, no Pix, R$ 69,90 à vista, beleza? Esse link vocês encontram aqui no Instagram e também na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Um grande abraço, tamo junto aí e vamos para a rodada 15. Um abraço.